Eu estou vindo aqui falar contigo sobre uma das principais armadilhas que existe no processo evolutivo. E essa armadilha se chama desalinhamento familiar. Muitas vezes eu vejo pessoas que começam nesse processo evolutivo, que estão em busca de crescimento e que começam, inclusive, dão o primeiro passo e percebem que existe um mundo fantástico ao seu redor e que percebem que existe realmente a chance de de construir uma vida extraordinária. Mas aí o que acontece? Começa a dar um primeiro passo, volta para casa e a família ela faz a opção de não evoluir, de não crescer, de continuar numa vida pequena, de continuar numa vida média e simplesmente não lutar por esse processo de realização ou de satisfação de vida. E aí essa pessoa que estava tão motivada, que estava tão entusiasmada em alcançar aquilo que realmente ela almejava para a sua vida, acaba com o passar dos dias esmorecendo, perdendo a vontade, acaba desanimando e com o passar do tempo ela acaba muitas vezes esquecendo de si, esquecendo dos seus sonhos e voltando para um ambiente que ela não gostaria de viver. E isso normalmente gera tristeza nessa pessoa. Por quê? Porque uma coisa que nós falamos nesse mundo evolutivo é que depois de ver, é impossível desver. E eu quero te falar uma coisa, se tu tá passando por uma situação como essa agora, uma das principais missões que talvez tu tenha na tua vida é trazer a tua família para esse processo evolutivo, é convidar o teu marido, é convidar a tua esposa, é convidar os teus filhos, é convidar os teus pais para que eles também conheçam esse mundo de evolução. Porque deixa eu te explicar, até que essas pessoas experimentem a evolução, é muito comum que elas resistam. Por quê? Porque o processo de mudança ele gera desconforto, o processo de mudança ele gera estresse psicológico e muitas vezes as pessoas acabam resistindo uma vida inteira sem querer mudar. Mas a tua missão é mostrar para eles que existe esse caminho, é mostrar para eles, William, mas como é que eu faço? Eu forço essa pessoa a evoluir, eu empurro ela e não. Mostre através do teu exemplo. A partir do momento que tu for exemplo de evolução, a partir do momento que tu for exemplo de persistência, a partir do momento que tu for exemplo de luta por aquilo que tu quer, de lutar pelos teus sonhos, de alcançar os teus objetivos, que tu começa a fazer resultado na tua vida, essas pessoas começam a olhar para ti e aquele mesmo olhar de julgamento, de crítica, de apontamento que eles estavam lá no início do teu processo de evolução, ele vai se transformando num olhar de admiração, de respeito, porque realmente tu não foi uma pessoa que foi lá e falou e não fez. Bem pelo contrário, tu foi lá e fez aquilo que tu te propôs de fazer. E talvez tu tenha alcançado já na tua vida um nível de felicidade que eles ainda não estão vivendo. Então deixa eu te explicar uma coisa, talvez essa seja a grande maravilha do que eu estou te propondo agora. Seja exemplo na vida da tua família, seja exemplo para os teus pais, seja exemplo para os teus filhos, seja exemplo para os teus irmãos, seja exemplo para os teus colaboradores, porque através do teu exemplo, essas pessoas também vão ganhar a vontade de dar o primeiro passo. E é através do teu exemplo que as vidas começam a ser transformadas. Então, primeiro transforma a tua vida e permita que esse resultado vá se proliferando na vida das pessoas ao teu redor. Se esse vídeo ele fez sentido para ti, eu quero que tu compartilhe ele com o maior número de pessoas que tu sabe que também estão passando por esse processo de evolução e talvez estejam vivendo um momento de solidão, porque esse deserto da evolução também é algo verdadeiro. No início do processo de evolução, existem duas possibilidades, ou as pessoas estão junto conosco, ou elas não estão conosco, e é maturidade entender que está tudo bem, porque a partir do momento que eu escolho evoluir, eu escolhi evoluir por mim. Se tu conhece alguma pessoa que está passando por esse momento agora, que está começando a evoluir, que está começando a crescer e está passando essa dificuldade dentro da sua família, envie esse vídeo para ela, porque com certeza vai dar mais um gás nela, vai dar mais uma motivação para ela entender que é uma questão de tempo para que ela transforme o meio ao redor dela, tá bom? Beijo no coração, lembra de curtir, tamo junto, meu nome é William Cardoso e eu te desejo uma vida de liberdade. Seja muito feliz.